Paulo. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Rádio Musical FM São Paulo. 105.7. Bem-vindo! Musical FM. Musical. Agora, na Musical FM, Conversa entre Amigos. Um tempo de bate-papo para receber gente querida. Aqui na Musical. E falar das suas experiências de vida e com Deus. Conversa entre Amigos. Musical. Na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez para a glória do nome do Senhor está no ar, mais uma edição do nosso programa Conversa entre Amigos. Uma vez por semana, o nosso tradicional programa de debates, onde o pau quebra às vezes, né? Dá lugar a um momento de entrevistas, onde nós conversamos com pessoas, homens e mulheres, estratégicos dentro do reino de Deus, pessoas que têm feito a diferença na nossa nação, fora dela, pessoas que vale a pena sentar para ouvir e nos inspirarmos nas histórias dos nossos convidados. Na técnica do programa está aqui o Rafael Silvério dos Reis e você pode participar com a gente pelo WhatsApp 0 operadora 11 9, valeu Thaís, 9007-6844, me ajudando aqui também a fazer perguntas para o nosso convidado de hoje. O nosso convidado de hoje é pastor, líder e secretário do Ministério Canaã no Brasil, uma igreja gigantesca, sediada ali na cidade de Fortaleza, no Ceará, no Nordeste brasileiro, o maior ministério do Nordeste, uma das maiores igrejas da região Nordeste, também do Brasil, lá no Ceará, a sede com mais de 12 mil pessoas sentadas, várias igrejas lindas, eu pude conhecer pessoalmente. Ele também é representante da International Christian Alliance, a Aliança Cristã Internacional, e CEO da Livraria Cristã SOS Prime, tem graduação em Teologia e Administração, autor do livro Manuscritos, pela editora Autor da Fé, conferencista, tem pregado bastante, está aqui no Sudeste, com uma agenda de pregações, eu segurei ele aqui para passar aqui com a gente esse tempinho. É casado com a dona Juliana, que manda nele, e pai da Lia Rebeca Góes, que tem, nesse momento, 12 anos de idade. Era para estar aqui há 2 anos atrás, não conseguimos, questão de agenda, mas hoje aprove ao Senhor para estarmos juntos. Pastor João Marcos Góes, obrigado, seja bem-vindo ao nosso programa. Pastor César, é um prazer estar aqui participando da Musical FM, do programa Conversa entre Amigos. E como você falou, era para estarmos aqui em 2019. É isso aí, por aí. E houve um imprevistozinho e aprove a Deus estarmos no dia de hoje. Estou à sua disposição.
Maravilha, muito bom rever você, sua esposa, sua família, glória a Deus pela sua vida. E eu quero começar, porque para quem é só do Sudeste e não conhece, se bem que hoje em dia a internet, né, tem também apresentado as pessoas que Deus tem usado no Brasil inteiro, mesmo que não sejam da nossa região. Então muita gente já conhece o Ministério Canaã, muita gente conhece o pastor Gesser, seu pai, o trabalho lá no Nordeste, o pastor Davi, seu irmão, enfim, toda a família de vocês e o trabalho tão relevante que vocês desenvolvem. Mas eu quero falar sobre o seu trabalho, seu ministério, e queria começar perguntando sobre como que começa o Ministério Canaã, quantos anos tem, como é que nasceu essa igreja gigantesca que tem lá no Ceará. Ministério Canaã é um projeto, eu não digo que é um projeto humano, é um projeto divino que foi concebido no coração de Deus em meados de 14 de fevereiro de 2000. Pastor Gesser Góes, ele sai do ministério Assembleia de Deus Tempo Central, onde ele começou o seu ministério sacerdotal e onde foi apresentado, né? Foi apresentado como diácono, presbítero e o pastor mais novo daquela instituição, e aprove a Deus lhe tirar. Eu digo que o pastor Gesser foi tirado por Deus do ministério Tempo Central, ele não queria sair. E no dia 14 de fevereiro de 2000, iniciou-se o projeto, que era um projeto sem grandes perspectivas. Eu lembro-me que o primeiro culto foi numa sala de um hotel na beira-mar. Meu pai sempre foi um homem muito benquisto e com muitos amigos, e na época ele conseguiu locar, com a ajuda de amigos, uma sala de um hotel que comportava 40 pessoas. A gente começa ali. Começa ali. O Ministério Canaã começa na sala de um hotel, chamado Hotel Colonial, na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza. O aluguel era R$200. No primeiro culto, a oferta foi R$199. Para pagar o... É isso aí. E a gente... Você era adolescente nessa época? Eu era jovem. Eu era garoto. E iniciamos o projeto. O primeiro culto. O segundo culto foi no domingo seguinte. O terceiro no domingo seguinte. E o quarto já não comportava mais Já não cabia naquela sala. Não, já não comportava. Mas o que me chamou a atenção é que no primeiro culto, ele já declarou, no primeiro culto: Deus nos dará o maior templo evangélico de Fortaleza. Então no primeiro culto ele já profetizou, e a família, as pessoas mais próximas que ali estavam, não deram tanta credibilidade pela condição que ele estava, que nós estávamos. E este ministério iniciou-se, para quem não sabe, um dos mentores espirituais do início do ministério foi o pastor Gesiel Nunes Gomes. Pastor Gesiel Nunes Gomes foi o profeta de Deus usado para o pastor Gesser, falando do projeto Canaã. Só que o pastor Gesser não tinha noção do que era o projeto Canaã, mas Deus havia usado o pastor Gesiel. Hoje, o templo sede de vocês, como é que se chama? Central sede? Não sei como hoje é o Santuário Canaã, é a sede do ministério. Sede. Qual é o tamanho daquela propriedade? Agora, antes de dizer o tamanho, pastor César, a sequência foi a seguinte: a gente sai do hotel, vamos para uma quadra de um colégio, da irmã de meu pai. Então a gente sai da beira-mar e vai para a periferia. A gente sai da beira-mar de um local nobre e vai para a periferia. A gente já perde aí mais da metade das pessoas que ali estavam conosco. Que é da beira-mar ali e tal. Sim, sim. As pessoas que estavam conosco no primeiro culto. Dali a gente enfrenta o primeiro desafio, que foi um prédio em uma das avenidas principais de Fortaleza. Aí a gente já passou a pagar o aluguel. Então isto já gerou também um afastamento dobrado das pessoas. Dali a gente vai para outro prédio maior, que foi a explosão da Canaã, que foi no antigo prédio da Antártica. Grandes pastores ministraram lá. Realizamos grandes eventos.
fomos o primeiro ministério a levar o grupo Diante do Trono Uau! para o Ceará. Caramba! Então isto começou a repercutir a nível de Brasil e, enfim, pastor Gessé toma a decisão de comprar uma área de 60 mil metros quadrados no bairro Passaré, próximo à Arena Castelão. Pronto, a partir daí aí todo mundo sumiu. Todo mundo sumiu. Ninguém acreditava Esse que cara ele... é louco, tal. Ceará, Nordeste, ninguém acreditava que ele conseguiria, não é? A Canaã é um ministério essencialmente formado e ela nasceu sob os auspícios de milagres. Se a gente for contar aqui os milagres que aconteceram no início... Não, fala um aí, porque não vão deixar a gente com algo na boca. Eu vou contar só um. Eu vou contar só um. Nós estávamos no prédio da... Agora eu não lembro a avenida. Eu não lembro a avenida agora. Mas no primeiro prédio que a gente loca, depois que a gente sai do hotel para a quadra do colégio da minha tia, a gente aluga... Quando sai da quadra do colégio... Isso, a gente aluga o primeiro prédio. Depois de um ano, a gente atrasa o aluguel de R$2.000. Uhum. A gente atrasa o segundo mês. E a gente atrasa o terceiro mês. Não estava tendo condições de pagar. Não estava tendo condições de pagar. Nós ficamos com uma dívida de R$6.000. Uhum. Então meu pai contratou um advogado da igreja para resolver o problema junto à imobiliária. E ele consegue arrecadar os 6 mil para pagar. O advogado furta os 6 mil. Caramba. Depois que o advogado furtou os 6 mil, a imobiliária despejou. Deu ordem de despejo. 48 horas para sair do prédio. Aí meu pai desabou. Tendo dado o dinheiro para ser pago. Não, ele conseguiu o dinheiro, entregou na mão do advogado, o advogado levou o dinheiro. Então ele entrou em parafusos, ficou aflito e ficou no gabinete pastoral orando. E deixou um obreiro na entrada da igreja, na porta, fazendo a segurança, porque ele ficou com medo do que poderia acontecer em relação ao advogado. E eu me lembro que nessa época eu estava lá também, e ouvimos um barulho, uma discussão. Aí meu pai olhou para um obreiro e disse assim: vai lá fora para saber que discussão é essa. Isso de dia? Isso de dia, era quase meio-dia. Que discussão é essa? Aí o obreiro saiu. Quando ele chega lá na entrada da igreja, do prédio, tinha um homem com um cheque na mão. O cara estava pálido, nervoso. Ele disse: eu sou católico. Eu passava agora em frente a esse prédio e uma voz falou ao meu coração: entrega esse cheque do dia ao pastor Gessé Góes. Ele olhou e disse: quem é pastor Gessé? Aí alguma coisa dirigiu ele ao prédio. Tinha lá Canaã, ele entra no prédio e na expressão como católico, ele disse: Ave Maria, eu não posso deixar de entregar esse cheque porque alguma coisa está me dizendo que eu tenho que entregar esse cheque. Ele levar o cheque e deu o nome do seu pai para ele. Sim, ele leva o cheque e ele quer abrir mão do cheque. Ele quer abrir mão do cheque. Só que o irmão que estava na porta achava que era um criminoso. Uhum. Não é crente, tá? Quando o obreiro que vai à porta vê a confusão, está ciente da situação, volta para o gabinete e diz ao pastor. O pastor diz: olha, então vamos com a equipe para saber o que de fato aconteceu. O pastor Gessé se aproxima e o rapaz diz: olha, o senhor que é o pastor Gessé? Sou. Eu estava passando aqui em frente e uma voz mandou-me eu entregar um cheque para o senhor do dia. Eu não vou sair daqui sem entregar. Ave Maria. R$6.000 o valor exato. O valor exato que estava faltando. Para ir lá resolver o problema. Para resolver o advogado tinha furtado. Sim. Caramba. Hoje, o Ministério Canaã está usando essa propriedade que ele comprou nessa época de 60 mil metros quadrados. É muita coisa, né? 60 mil metros quadrados, e nós construímos hoje um templo. Nós temos um templo hoje. Não, olha aí, para quem está assistindo, olha o tamanho dessa igreja. Esse é o templo central, o templo que vocês chamam? Santuário Canaã. É a sede nacional. A sede nacional. O senhor esteve ministrando aí. Sim, verdade.
uma EBO. Fala aí sobre essas fotos que estão aparecendo aí. No caso aí, a sede do ministério. Aí é o início, né? Aí foi o início, quando a gente adquiriu o terreno, quando ninguém acreditava. Aí, nessa foto aí, é meu avô, pastor Ezequias, que faleceu ano passado, 94 anos. Conheci ele. Aí a nossa emissora, Rádio Canaã, que hoje é a mais ouvida do estado. A sede é lá na igreja. Isto, a rádio é dentro da sede. E aí comporta 12 mil pessoas assentadas. É o maior templo evangélico do Ceará e um dos maiores do Brasil. Que legal. Um estacionamento gigante. Aí tem o Hernandes pregando, pastor Hernandes vai sempre ministrar lá. Nossa família. Que legal. Que legal. E Deus tem prosperado esta obra. Eu sou muito honrado, pastor César, em fazer parte deste projeto. Glória a Deus. E como que você, sendo filho do pastor Gessé, vendo essa história, né, de fé, fazendo parte dessa história de milagre e o senhor estruturando, trazendo pessoas o tempo todo e tal, crescendo assustadoramente, né? Uma igreja que tem 20 anos. 23 anos. 23 anos. Chegar nesse tamanho. E hoje, como que você se foi despertado assim para o ministério? Porque hoje você também é pastor, você prega, você tem uma agenda de pregações fora, tal. Quando que começa seu ministério na área da pregação, pastor? Eu, na verdade, pastor César, meu pai abriu o jogo para mim e expôs que eu fui chamado no ventre de minha mãe. E vários pastores, grandes pastores, foram usados por Deus em relação ao meu ministério, ao meu chamado. Eu iniciei em 2003, eu tenho mais de 20 anos de ministério. O que aconteceu na minha vida foi muito rápido. Eu fui o primeiro filho do pastor Gessé a ingressar no ministério da pregação. Então, de 2003 a 2010, eu viajei... Você começou antes do Davi, do teu irmão? Sim. Eu sou o mais novo. Então, ele é mais velho, mas você começou antes. O pastor Davi, basicamente, iniciou em 2010. Eu já iniciei em 2003. Então, eu fiquei 7 anos como itinerante, como evangelista, atendendo convites, viajando mais o Nordeste. Eu vinha pouco para o Sul, era mais o Nordeste. Então, nessa época, eu fiquei... coincidentemente, o mesmo período que meu pai ficou como itinerante também, quando ele começou. Rodando lá no Nordeste. Rodando, viajando, pregando, aceitando muitos convites. Em 2010 eu assumo a minha primeira congregação, que é até interessante a gente pontuar aqui. A Canaã hoje está no bairro Passaré, como vocês viram aí. E temos algumas igrejas... perto do estádio, né? A igreja. Sim, ali, vizinho Arena Castelão. Arena Castelão, que foi feito para a Copa, não foi? Sim, foi um dos estádios que foram reformados na verdade, para a Copa porque foi... ficou top. Para a Copa de 2014. Então nós temos algumas igrejas no entorno do santuário. Só que tem uma que é bem próxima do santuário. Quem vai para o santuário passa por ela. Aí tem a opção de ficar nesta congregação ou ir para o santuário. Quem é que vai ficar nela? Ninguém. Quantas congregações tem dentro de Fortaleza? Acho que quase 70. Quase 70. Dentro de Fortaleza? Dentro de Fortaleza. Quase 70. Então, pastor Gessé... Caramba, a primeira? Sim, a primeira. Em 2010. Primeira igreja que eu assumi. Eu disse, puxa vida, quem estiver indo para o santuário vai ter duas opções, ou me ouvir ou ouvir pastor Gessé. Quem quer me ouvir? Ou para cá ou vai para a sede, ou para o central. E aí, como faz? E mas como é que Deus, foi esse trabalho lá? Quanto tempo você ficou nessa Eu fiquei 1 ano e 3 meses ali, e por incrível que pareça, Deus me prosperou. É um trabalho que está geograficamente localizado numa periferia de Fortaleza, Itaperi. E nós realizamos ali aquele trabalho, e eu, menino, novinho, querendo mostrar serviço, eu realizei uma cruzada em um campo de futebol. Convidei o pastor Gessé e o cantor Armando Filho. Opa. E foi uma loucura esse dia. Tudo estava dando errado. E, para você ter ideia, quando a gente deixou já todo estruturado, palco, iluminação, som, faltou energia no início da cruzada. Sem prova não tem graça. Pastor Gessé estava chegando. E acabou a luz. Tudo escuro. Acabou. Tudo escuro. E não tinha previsão para chegar. E o povo chegando. O povo chegando, já muita gente chegando, e eu pensando, meu Deus, o primeiro trabalho que eu vou mostrar
para o presidente, e agora tudo por água abaixo. Mas havia um propósito de Deus ali. 7h30 a energia volta. Que é o horário de começar. O nosso horário é 19 horas, mas aí Voltou 19h30. Voltou 19h30 e a gente iniciou a cruzada. Enfim, Deus abençoou, o pastor pregou. O Armando, naquela época, estava um pouco aflito, sua esposa estava com câncer. Eu lembro. Ela estava no palco, nós oramos por ela. Marinalva. E a cruzada aconteceu muitas decisões a Cristo. Muitas decisões. De lá, eu fui transferido para um bairro classe média, chamado Montese. E nós realizamos ali um grande trabalho. Eu pregava aos domingos em 2 cultos. Eu realizava um culto de 16 às 19 e outro de 19h05. Então só tinha 5 minutos para respirar. Para mudar. De 19h05 a 20h30. Eu tinha 350 pessoas no primeiro culto. Aí era incrível. Terminava o primeiro culto, a multidão saía, o povo saía e entrava mais 350 pessoas. Uau! Então eram 2 cultos aos domingos. Realizamos 11 vigílias no ano, uma vigília mensal, e levamos grandes pregadores, cantores, e foi algo fantástico. Quanto tempo você ficou nessa segunda congregação? Nessa segunda congregação fiquei mais de um ano, né? Fiquei 1 ano lá no Montese. De lá, eu sou um desbravador, eu sou um pregador e um pastor. Mas o meu estilo de pastorear é povão. Eu sou arranca-toco, como diz lá no estado do Ceará. Então, eu saí do Montese para arrancar toco, no bairro Messejana, um bairro populoso. Então, eu já fui transferido. Eu saí de uma igreja com 80 membros. Messejana também é um bairro mais carente. Nobre. É pobre? É nobre? É periférico, mas é um bairro populoso. Ah, tá. Então, eu saio de uma igreja com 80 membros, Itaperi, assumo uma igreja com 90 e deixo com mais de 700, né? Caramba! Com 90 pessoas, em um ano tinha 700. Em um ano de trabalho fica com mais de 700 pessoas. Renda lá em cima, um crescimento fora de sério. De lá eu saio e assumo uma igreja com 350 pessoas em um bairro maior do que o bairro Montese, Messejana. Uma igreja que precisava passar por uma estruturação física, burocrática. Então a gente implantou esse trabalho organizacional e assumimos esse trabalho com 350 pessoas. Que já não era pequeno. Já, 350 é uma igreja legal. Uma igreja boa, né? E em 1 ano e 5 meses, nós entregamos com 1.200 membros. Uau! Em 1 ano e 5 meses. Qual que é o segredo, pastor? Qual que seria essa... sei lá, para quem está entrando agora, assumir uma igreja, numa congregação ligada à sede X, não importa o ministério. Que conselho que você dá? Você fica 1 ano numa igreja e multiplica por 3, por 4. Tá, qual que é... O que você pode compartilhar sobre isso? Só que eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu saio de uma igreja com 1.200 a 1.500 membros, que é Messejana, e Deus manda eu assumir um trabalho numa cidade com 70 pessoas. Você entrega 1.200, 1.500 e assumo a igreja com 70 pessoas. Aonde? Maranguape. Maranguape é conhecido como a terra de Chico Anísio. Chico Anísio nasceu em Maranguape. Então, eu saí de um longe público, de Fortaleza? 28 quilômetros. Ah, não é longe. É região metropolitana de Fortaleza. A grande Fortaleza. Faz parte da grande Fortaleza. Então eu assumi Maranguape como desafio, o maior desafio do meu ministério. Quer dizer, sai de uma igreja bombando com 1.000 e poucas pessoas. Todo mundo me aplaudindo, todo mundo, E aí você vai para Maranguape. E aí? Assumo Maranguape, a esposa gostou de Maranguape. Quando ela viu a igreja, ela se apaixonou. É sério? Meu pai disse, vocês querem ir para Maranguape? A gente vai para Maranguape. Eu fui assaltado indo para Messejana e fiquei um pouco traumatizado, abalado. A violência lá não tava brincadeira. Eu não sei hoje como é que tá. Ainda é. Então eu assumo Maranguape e é um desafio muito grande, uma cidade muito idólatra. O evangelho ali... Quantos habitantes tem Maranguape? Maranguape, 80 mil pessoas. 80 mil pessoas. Em 6 meses eu realizo uma cruzada em Maranguape. Alice, Maciel e pastor Jessé. Numa segunda-feira. Nesta época a gente estava sem rádio, porque a rádio dá uma projeção maior de divulgação de eventos. Alcance. Então nós assumimos Maranguape em 2013. E nós realizamos a cruzada com o pastor Jessé e Alice Maciel
Numa segunda-feira, dia funcional. Geralmente, eventos públicos são realizados no sábado. A gente realiza numa segunda-feira. O pastor Gessé disse: cara, tu tá doido, tu vai fazer um evento de segunda-feira, vai dar gente. Eu disse: Deus falou para mim que iria abençoar. 20 mil pessoas. 20 mil? 20 mil na praça. Mas como assim? Eu não sei de onde esse povo saiu. Caramba, um quarto era uma multidão, era uma multidão. Tá aí a cruzada, ó. Não, isso aí é Maranguape? É essa cruzada? Maranguape aí. E você fez esse trabalho com a igreja de quantas pessoas? Eu fiz esse trabalho, eu e minha esposa, em um grupo de obreiros. Palco. Só que eu fui sábio. O que foi que eu fiz? Eu fui ao prefeito e realizei o evento na agenda de aniversário da cidade. E pedi a ele um dia, porque eu já pegava a estrutura de som, palco, iluminação. Montado no jeito. Então ele me liberou. Esta segunda era o único dia que ele tinha disponível. O senhor aceita a segunda? Deixa comigo. Aceito. E mais de 20 mil pessoas. Então foi um fenômeno. E ele disse assim: pastor, a gente pode colocar no calendário da cidade o evento? Liberta-te, Maranguape. Eu disse: pode. No outro ano a gente realiza outro evento, outra cruzada com Shirley Carvalhais. Aí eu já libero, eu já sou mais agressivo. Eu pego a avenida principal da cidade. Nenhuma igreja nunca tinha interditado essa avenida. Mais de 40 mil pessoas. Uau! Pastor Gessé e Shirley Carvalhais. Interditamos a Câmara Municipal. A gente fez da Câmara Municipal um buffet. Após a cruzada, nós promovemos um jantar para quase 1.000 pessoas. Pastores convidados ao lado do palco. Então foi uma das maiores cruzadas do ministério. E já na minha saída em 2016... Quanto tempo você ficou em Maranguape? Quase 5 anos. Só que eu realizei 3 cruzadas. Na terceira eu levei o Sérgio Lopes com o pastor Gessé e também fiz... O chapéu lá, o cantor? Sim. Fiz na mesma avenida e também esse número, 40 mil pessoas. Aí eu recebi o título de cidadão maranguapense. Então fui o primeiro pastor a receber o título de cidadão maranguapense. Que legal. Em quase 5 anos de trabalho. E 5 anos depois, a igreja de 70 pessoas, 80, entregou com quantos? 400 pessoas. 400 pessoas. Para a realidade local, pastor César, era um avanço grande. Não, mas como é que você pega uma igreja com 70 e 400? É muita coisa. Era um avanço grande. Assim, comparando com Messejana, Messejana cresceu mais, mas está na capital. Mas eu não sei se cresceu mais, porque você tem que pensar matematicamente. Se você lá já tinha 350 e entregou com 1.000 e pouco, você vezes 4. Sim. Agora, se você pegou a primeira, essa com 80 e entregou com quantas? 400 pessoas. Então é quantas vezes mais? É mais vezes, não é? É 5 vezes mais. Acho que é isso. Entende? Então cresceu mais Maranguape, matematicamente. Sim. Que legal. Essa foi a última igreja? Isso, a última igreja. Aí eu volto para a capital, volto para Fortaleza e fico auxiliando o pastor Gessé entre 2017 a 2021. Acho que foi quando eu conheci. Você estava na sede ajudando seu pai. Eu auxiliei ele ali. E em 2022 eu assumo outra igreja no bairro Conjunto Esperança. Bairro também populoso. A gente assume aquele trabalho e assumimos com 500 pessoas e em um ano de trabalho eu deixei com quase 900 pessoas. E agora eu estou no José Walter. Assumi o trabalho do José Walter. Porém eu sou... dentro de Fortaleza próxima sede. Então... Mas eu sou pastor de igreja e de vez em quando eu pulo a cerca, como diz lá no Ceará. Vai pregar por aí. Aí vou pregar em algumas igrejas. Essa igreja você assumiu, tinha quantas pessoas quando você assumiu? Eu assumi agora em janeiro. Eu assumi agora em janeiro. Essa igreja que eu assumi agora, ela estava com 1 ano sem pastor. Então tá só a graça, aí precisava de ajuda. Aí chama o arranca-toco, pastor João Marcos. Tem coragem, João, de ir? Vai rolar alguma cruzada lá também ou não? Não. A minha pretensão não é fazer cruzada lá por conta do bairro. Não tem... É outra estratégia. Não tem estrutura. Não tem, a estratégia de trabalho lá é mais uma estratégia de corpo a corpo, restauração, renovação. E o trabalho está funcionando, está crescendo o trabalho. Que legal. Bom,
Eu já tenho que fazer um intervalo, porque metade do programa já foi. Quando a gente fala com gente de Deus, é muito legal que o tempo voa. Mas eu quero já deixar uma pergunta para o próximo bloco, sobre, tipo assim, o que você pode compartilhar com as pessoas que estão dirigindo o trabalho agora e que precisam, né, de algum tipo de estratégia. Como que vocês fazem lá que é tão diferente assim, que esse crescimento é assustador, né? Qualquer pessoa que chega lá olha e fala, meu Deus, mas essa igreja tem 23 anos, esse trabalho tem tanto. Quantas igrejas novas, né, vocês plantaram e já são igrejas grandes, que já nascem e daqui a pouco estão grandes. Então, eu vou fazer um intervalo rápido e a gente volta já hoje com o pastor João Marcos Góes, Ministério Canaã, direto lá de Fortaleza, no Ceará, aqui comigo na Rádio Musical FM. Virei, a gente volta já. Vai. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais unidade cristã. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora. Disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos. Quero falar com você que foi chamada para trabalhar pelo reino de Deus, foi chamado para ganhar almas para Jesus, foi chamado para ensinar o evangelho de Jesus, foi chamado para pregar o evangelho, foi chamado para estruturar pessoas, foi chamado ou chamada para ser estratégico na obra de Deus. O que eu chamo de pessoas estratégicas? São aquelas pessoas que elas vão além do que apenas congregar. Congregar é uma bênção, glória a Deus, e a gente congrega também, mas só ficar sentado, não. A gente quer fazer mais pela obra de Deus. Se você tem essa inquietação espiritual para fazer mais, para ir além, então seja bem-vindo ao time, bem-vindo ao clube daqueles que foram chamados pelo Evangelho de Cristo. Agora, se você foi chamado, eu gosto de fazer essa separação. Eu sei que isso depois contra um pouco, mas eu tenho que falar uma verdade. O seu chamado não tem nada a ver com essa rádio, com esse programa, com essa faculdade, comigo, nem com ninguém. Quem chama é Deus. Essa inquietação que você sente na sua alma é porque Deus chamou você. E essa chamada não tem nada a ver com as pessoas. É você e Deus, sua história com Deus. Deus resolveu te chamar. E é interessante que o chamado de Deus é sempre apesar, né? Não é porque você é bom, não é porque você é boa, não é porque você é importante, não é porque você é sábio, não é porque... Não, mas é apesar de tudo, além de tudo, Ele ainda chamou você. E essa é a graça constrangedora, né? Você foi chamado apesar de ser quem você é, de viver o que você viveu, de experimentar o que você experimentou. Deus te salvou, isso é de graça, mas não apenas te salvou, Ele também chamou você. É por isso que você fica inquieto. É por isso que você fica inquieto, é por isso que você quer contribuir. É por isso que você quer pregar, você precisa ganhar alma. Se você não ganhar alma, você não se sente bem. Se você não ajudar as pessoas na fé, se você não for uma pessoa estratégica na obra, parece que não tá legal. E é para esse público que eu quero falar. No Ibope, o nosso programa aqui tem quase 30 mil ouvintes por minuto. Nas redes sociais, nós temos mais milhares de pessoas que vão acompanhando os nossos programas. Mas eu sei que eu não estou falando para todas as pessoas. Eu quero falar agora só para essas pessoas que se sentem incomodadas de não fazer nada ou se sentem incapazes de fazer aquilo pela qual foram chamadas para fazer. A Faculdade Bethesda, da FTB, tem mais de 100 mil alunos. É gente para chuchu. Agora, esse material didático aqui é o material didático do curso Fundamental em Teologia.
Vou pedir para o Rafael colocar a foto. Tem a foto de todos aí, Rafael? Os 3 níveis de teologia da FTB vão aparecer aí na tela para quem está assistindo. Quem está no rádio, não. Mas você tem 3 níveis de teologia. Fundamental, que é esse que está aqui na minha mão. Intermediário, que é o nível do meio, né? O nível entre o fundamental e o avançado. E o último é o nível avançado. Está aparecendo aí na tela para quem está assistindo. Fundamental, intermediário e nível avançado em teologia. São 3 formações. São 56 matérias, 56 disciplinas. Cada disciplina tem sua videoaula dentro da nossa plataforma. A plataforma é própria, tá? Nada contra, mas não é da Hotmart, não. A plataforma é da FTB. Então, é uma plataforma de estudos, de faculdade, tá certo? Não é de marketing, é da faculdade, de aluno. Então você faz a prova, manda pra gente, você tem suporte, você fala com seu professor, você manda e-mail, você fala com ele pelo WhatsApp, você faz estágio supervisionado, faz estágio na sua própria igreja, seu pastor assina seu estágio, carimba com o carimbo da igreja. O material didático eu nunca vi um curso de teologia com material didático parecido com o material da FTB, tá certo? E a FTB tem um desafio que tem quase 20 anos. Se você encontrar no Brasil uma faculdade, curso, seminário, instituto, não importa o nome, que oferece tudo que a gente oferece, não é pelo preço. Geralmente, quando você vê desafios, fala assim, cobrimos qualquer oferta. Não é isso que eu estou falando. Não é sobre preço. Você pode achar um curso que custe 10 mil reais, que custe 1.500 por mês. Não importa. Não é o preço. Se você achar uma faculdade, curso, seminário, instituição, sei lá, que ensina teologia, que tem tudo que a FTB tem. Vou dar um exemplo. A carteirinha de aluno da FTB dá desconto no cinema, mas não apenas. A carteirinha de aluno da FTB dá desconto no teatro, mas não apenas. Dá desconto no estádio de futebol, mas não apenas. Dá desconto nas livrarias evangélicas. Não apenas. Dá desconto nas editoras. Você quer comprar uma Bíblia? Pastor, material acadêmico é caro, tá? Por quê? Porque não se faz muito. Então você vai comprar, sei lá, você vai lá na Sociedade Bíblica porque você quer comprar você quer comprar a Bíblia hebraica, que custa uns 250 reais. Ok, você mostra a carteirinha da FTB, eu não lembro exatamente quanto é na SBB, talvez uns 40% de desconto, quase metade, só por ser nosso aluno. Então você vai, sei lá, você vai comprar uma edição acadêmica que custa 600 reais. Você mostra a carteirinha da FTB, mostra seu documento e você tem 40% de desconto, quase metade. Então, se você encontrar no Brasil um curso que oferece tudo que a gente oferece, o nosso fica de graça. Não é pelo preço. Não é pelo preço. Não é se você encontrar um mais barato. Se você encontrar quem faz o que a gente está fazendo. Por exemplo, nos cursos de teologia, a pessoa faz estágio quando ela quando ela está terminando o bacharelado. Ela faz 3 estágios. Na FTB, eu entendo que quem não tem dinheiro, condição ou interesse para chegar no bacharelado, precisa fazer estágio. Então, no curso fundamental, não tem 3, são 5 estágios. Quanto custa cada um? Não custa nada, está dentro do programa. Você faz aonde? Na sua igreja. Mas quem é que vai fiscalizar o estágio? Seu pastor. Como isso funciona? Está dentro do curso, explicando como é que funciona. Porque ninguém melhor do que o seu pastor para analisar como está o seu desenvolvimento acadêmico. É assim que a gente pensa. E ministerial também. Sobretudo ministerial. Então, é assim que a FTB pensa. Videoaulas, por exemplo. Na FTB não é apenas uma videoaula, como eu disse agora, hospedada nas Hotmarts. Não é nada disso. Cada matéria, ela é única e exclusiva e está dentro do material didático impresso. Então, você tem aqui, por exemplo, sei lá, vou abrir aqui numa matéria. Você está estudando aqui bibliologia. Ok. Então, você chega aqui na matéria de bibliologia. Lá na videoaula correspondente, vou abrir aqui o livro. Lá na videoaula correspondente, a matéria... Onde que eu mostro aqui? Desculpa, Rafa. Eu só bagunço, né? Lá na videoaula correspondente, você vai aprender não somente a matéria, mas o professor vai falar sobre os manuscritos. E aí, depois que o professor explicar sobre os manuscritos, estou dando um exemplo de uma matéria, tá? Depois que ele explicar sobre os manuscritos, eu entro
e a gente começa um bate-papo, uma entrevista com o professor, falando a respeito daqueles temas que ele abordou em cada aula. Quantas aulas tem no curso fundamental? 20. Quanto eu pago para receber as videoaulas? Não paga mais nada. Você paga só as 6 mensalidades que eu vou falar e estuda 18 meses. Você estuda 18, pagando 6. O valor é 199, o pagamento é no cartão de crédito, são 6 parcelas de 199, curso fundamental com material didático incluso, estágios, correções, secretaria, plantão tira dúvidas, videoaulas, tudo que você precisa. Detalhe, fez a matrícula, ganha um outro curso, uma outra formação, outra certificação da faculdade, esse custa uns R$400, que é o curso de bibliologia. Se você tem interesse, então me chama agora, coloca teu nome, tracinho, matrícula, nome mais matrícula, e manda para mim no WhatsApp. É pelo WhatsApp. Tudo pelo WhatsApp. Então vai lá, adiciona o nosso número, 011 São Paulo 9 9007 6844, 011 9 9007 6844, nome mais matrícula, e aguarde que a gente manda o link para você se inscrever. Não perca esta oportunidade. Nome mais matrícula 9 9007 6844, Faculdade Bethesda, moldando vocacionados. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos. Estamos de volta com o programa Conversa Entre Amigos, hoje recebendo aqui um querido pastor João Marcos Góes, da Assembleia de Deus, né? Canaã, mais conhecido como Ministério Canaã. Mas tem Assembleia de Deus, não tem? No nome? Sim, mas aí se tornou Ministério Canaã. Só Ministério Canaã. Eu tinha feito uma pergunta sobre que conselho que você dá para os pastores, muitos pastores ouvem a gente, que estão acompanhando a gente agora e falam assim, caramba, 70 pessoas, entrega 400, 800, 1000 e pouco. Como é que eu faço? Que segredo? O que você pode compartilhar? Pastor César, não há assim uma estratégia, uma logística humana para o crescimento de uma igreja. Eu estou falando de um pastor que também tem experiência e também sabe como lidar com os problemas da igreja. Não a instituição, mas as pessoas. A igreja ela é formada por pessoas. Eu acho que o bom pastor, o pastor vocacionado, aquele que vive integralmente o evangelho, ele precisa se conscientizar de alguns pré-requisitos que precisam existir no pastoreio. O acompanhamento. Esse acompanhamento, ele passou a ser muito necessário, principalmente no período pós-pandemia. Neste período pós-pandemia, as pessoas ficaram doentes. Verdade. Há uma letargia emocional e espiritual que atingiram a humanidade como um todo. A igreja foi atingida. Nós ficamos 2 anos parados, com os templos fechados. Verdade. Pessoas ficaram deprimidas, pastores deprimidos. Tivemos casos de pastores que cometeram suicídio. Então, eu digo que a responsabilidade hoje de um pastor para pastorear é muito maior do que antes da pandemia. Mas o crescimento, ele é fruto de quê? Organização, palavra. As pessoas hoje estão muito exigentes. Falando sobre o Ministério Canaã, o Ministério Canaã, o senhor esteve lá, a igreja é muito exigente para a palavra. Verdade. As pessoas, elas vão à igreja para aprenderem. O público hoje se tornou muito exigente. Elas não querem ouvir aquilo que não está dentro do parâmetro bíblico legal. Elas não querem ouvir assuntos pessoais. Elas querem sentar para aprender e levar para casa algo que agregue a sua vida espiritual. Eu acho que é o diferencial para um pastor crescer um trabalho. O acompanhamento
corpo a corpo. O pastor, quando se ausenta, a igreja tende a sucumbir, a não crescer. Eu sou pregador e sou pastor, mas eu dificilmente atendo agendas. Eu saio pontualmente. Na pandemia, qual que foi a experiência do Ministério Canaã como um todo para vocês lá? A igreja saiu do mesmo tamanho, menor ou maior? Maior. A Canaã hoje é outra igreja pós-pandemia. Depois da pandemia. Hoje nós temos membros virtuais em todo o planeta. E graças à pandemia, né? Porque na pandemia que foi todo mundo para online, aí todo mundo obrigatoriamente teve que... A questão da pandemia, o senhor sabe que muita igreja fechou as portas porque não estavam adaptadas ao digital. Não estavam preparadas com equipamentos. Algumas tiveram que comprar, gastaram muito. O nosso ministério já tinha uma equipe de mídia boa, porém, mesmo assim, o pastor Gessé fez um grande investimento, porque nós não tínhamos cultos presenciais, era cultos online, então tivemos que fazer investimentos em câmeras HD com boa qualidade. Então, isto, às vezes a gente subestima quem está nos ouvindo, mas há pessoas nos ouvindo agora. Há seres humanos que estão em casa, que estão aflitos, passando por momentos difíceis. E uma palavra, mesmo que seja pelo YouTube, pelo Instagram, por uma rede social, faz toda a diferença. E com isto, o Ministério Canaã se tornou hoje um ministério mundial. Nós estamos com núcleo em Portugal. Eu estive agora em Israel, passamos por Portugal. Inclusive, preguei lá na AD Cubatão, pastor Carlos Roberto. E estamos com núcleo em Estados Unidos. Vamos abrir agora na Itália. E uma faixa de, se não me falha a memória, quase 10 mil membros virtuais. São membros que dizimam. Que participam, mas que tem lá como a sua igreja. Sim, que acompanham todos os dias os cultos. São dizimistas fiéis. Tem deles que dizem que não se congregam em outra igreja. São membros fiéis do ministério. Mas aí qual que é o projeto? Abrir nesses outros lugares? Sim, núcleos. O pastor Gessé escolheu essa nomenclatura, núcleo. Não é uma igreja por si só. Que pode evoluir depois para uma igreja. Isto pode sair de núcleo. Temos muitos membros virtuais de São Paulo, Rio de Janeiro, sul do país, Brasil todo hoje. A gente tem membro virtual. Então, o Ministério Canaã hoje se tornou um ministério muito emergente, muito reconhecido mundialmente. Já era, mas durante a pandemia isto tomou um volume muito grande. E eu posso dizer hoje que o ministério deixou de ser nacional, se tornou um ministério internacional. Que legal. Se tornou um ministério internacional. Você eu não lembro se foi na pandemia ou antes, mas você começou a fazer lives também no Instagram. Sim. Como é que tá esse trabalho? Como é que foi esse trabalho? Na verdade, eu tenho essa live toda segunda-feira. Inclusive, segunda-feira que vem, dia 10, eu vou receber o Felipe Falgozzi. Eu já veio aqui com a gente. Ator, né? Isso. Então, segunda-feira eu vou estar conversando com ele. Esta live surgiu justamente... toda segunda? Toda segunda. Qual horário? 21 horas. Toda segunda, 9 da noite. Isso. Agora, nem toda segunda eu posso, porque segunda passada eu estava em Alagoas, pregando no Abala Alagoas, da Debrais. Uhum. Então, quando eu estou disponível, eu faço. Já passaram, o senhor passou por lá também. Já estive lá. Mais de 50 pastores, né, do Brasil e do exterior, falando sobre geopolítica, escatologia bíblica, missões, liderança cristã. Cara, e esse esquerdismo hoje, o que vocês falam lá? Como é que vocês lidam com essa situação do Brasil? É um tema muito complicado de se abordar, pastor César, porque hoje, para a gente expor a nossa opinião, a gente pode ser penalizado por isto, né? E até ser processado de acordo com o nosso posicionamento. As pessoas interpretam de outra forma aquilo que a gente fala. E eu acho que... Eu vou ser bem sincero ao senhor. Eu sei que estou sendo ouvido aí pelo Brasil. Uhum. Mas eu defendo que nós estamos dentro de uma agenda até 2030. Há uma agenda. Há um cronograma a ser seguido. Esse cronograma, ele iniciou-se em janeiro de 2023. No mundo inteiro. Uhum. A América do Sul, ela está caminhando... Eu vou pegar pesado agora. Ela está caminhando pesadamente para o comunismo, para a dessacralização do sagrado,
para a inversão de valores. Nicarágua, Honduras. Sim, aqui, o Brasil, perto do Brasil aqui. Não, o Brasil já entrou nessa rotina. Também. O Brasil já entrou. Nós estamos... Não se pode mais falar. Temos um pastor muito influente aí no Brasil, né, que está sendo investigado por uma pregação bíblica. Ele não disse nada mais do que não está na Bíblia. Então, é um momento muito complicado. Eu acho que o pastor, hoje, ele não pode ter um conhecimento raso da palavra e nem de assuntos correlacionados ao mundo. Ele precisa ter formação acadêmica, ele precisa ter um conhecimento, de um modo geral, da política, de tudo que está acontecendo, geopolítica, porque a perseguição hoje não é uma perseguição como os nossos primeiros pais sofreram. Os nossos primeiros pais sofreram uma perseguição física, prisão, né, tortura, morte. A perseguição hoje é uma perseguição ideológica, intelectual. Se você não está preparado para o argumento, para o contraponto, para o debate, você vai ficar para trás, vai escandalizar o evangelho e vai sucumbir à igreja. Então, o pastor contemporâneo, o pastor atual, ele precisa ter este conhecimento. Porque a influência hoje da esquerda aos valores cristãos é muito agressiva. É muito agressiva. Bom, quais hoje... Meu Deus, já tem que encerrar. Caramba. Quais são os próximos projetos aí do pastor João e do Ministério Canaã? O Ministério Canaã tem um projeto hoje de avançar cada dia mais no Brasil, né? O pastor Gessé tem esta vontade de abrir filiais em todo o país. O projeto principal do pastor Gessé hoje é construir catedrais, 3-4 mil pessoas, em pontos estratégicos, até mesmo dentro da capital cearense, Fortaleza, e internacionalizar o ministério cada dia mais. Alcançar por outros países. Onde puder. E eu estou na sombra, eu faço parte do ministério. Eu não tenho um ministério pessoal, individual, apesar de que o ministério é de fato pessoal, o chamado é pessoal, mas eu sou fruto do ministério. Eu sou quem eu sou hoje, eu devo ao pastor Gessé, que me deu uma oportunidade, meu pai, né? Mas eu tenho aí projetos de escrever mais livros, né? Só escrevi um pela Editora Autor da Fé, fui convidado pela Editora Autor da Fé para escrever manuscritos, que o senhor já conhece o trabalho, são 50 mensagens bíblicas. Isso, e foi recorde de vendas, porque pregadores iniciantes, né, que precisavam de auxílio. Sim, 50 mensagens bíblicas. Então foi um livro meu que pessoal. O segundo livro que eu vou lançar vai ser um livro mais introspectivo, teológico. A gente está procurando o tema, basicamente será um tema bastante atual, correlacionado a tudo que a gente está vivendo, pelo âmbito da escatologia bíblica. Pela mesma editora? Talvez sim, pela Editora Autor da Fé. Eu me relaciono muito bem com a direção e possivelmente, não sei se eles estão me ouvindo, mas possivelmente a gente vai lançar também pela Editora Autor da Fé. Que legal. Quem quiser conhecer o Ministério Canaã, seu trabalho, suas redes sociais, como é que faz? Tem o YouTube do Ministério Canaã, que hoje tem transmissões diárias, culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você pode acessar aí Ministério Canaã Oficial, tanto no YouTube quanto no Instagram. E tá aparecendo lá para quem está acompanhando. Meu Instagram é Pastor João Marcos Góes Oficial. Aí eu o pastor sempre... abreviado, escrito? É pastor por extenso. Pastor João Marcos Góes. João Marcos Góes Oficial. Marcos. Ficou grande, né? Góes, tá, gente? Góes, não é com I, não. É com E. Então, Góes Oficial. Segue lá, porque lá tem lives assim muito diferenciadas, bastante conteúdo. Com certeza você que está ouvindo a gente vai crescer na fé também, acompanhando esse trabalho. Infelizmente nosso tempo é curto demais, meu Deus do céu, como o tempo passa rápido aqui. Eu quero agradecer, pastor João, e quando estiver aqui em São Paulo, se lembra de passar por aqui também e vir contribuir com a gente. Com certeza vai ser bênção ter também a sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, pastor César, obrigado aí pelo convite. Um abraço a todos os nossos ouvintes da Musical FM 105.7, a rádio lá mais... Qual que é o dial de vocês?
É 93.5. 93.5. Como é o nome da rádio? 93.5, Rádio Canaã. Rádio Canaã. Você participa lá? Como que você faz? Eu tenho o programa mais ouvido de Fortaleza hoje aos sábados, que é o SOS Vidas. SOS Vidas? Como SOS que é o programa? Vidas. Programa de 2 horas, palavra, louvor, informação. Qual horário? Eu sou radialista, eu gosto de rádio. Ah, tô vendo. É de 8 às 10 da manhã. Das 8 às 10 da manhã, todo sábado. Todo sábado. Amanhã quem vai fazer? Amanhã eu tô de folga. Maravilha, maravilha. Então Deus abençoe. Deixa meu abraço ao pastor. Amém, pastor. Gesser, toda a sua família. Deus abençoe. Um privilégio recebê-lo aqui. O privilégio é meu. Deus abençoe. Maravilha. Bom, assim a gente conclui mais um programa Conversa Entre Amigos. Quero incentivar você a acompanhar esse pessoal aí do Ministério Canaã. Pastor Gesser. Qual que é o arroba do seu pai? @pastor Gesser Góes Oficial. Gesser Góes Oficial. J-E. J-E. O Gesser da Bíblia são 2 S. São 2 S, Mas o dele é Gesser, com R no final, Gesser. Tá certo? Gesser Góes. Vai lá, pastor Gesser. Pastor Davi também pastor arroba Davi, o Davi é com D no Davi final também ou Góes. não? Ou é só Davi ou é David? É só Davi. Só Davi. Davi, Góes. pastor Davi Góes. É só pastor Davi Góes. Pastor Davi Góes. Então tem esses 3 aí que super vale a pena você acompanhar, além do arroba lá do Ministério Canaã. Ontem nós abrimos uma turma, vamos abrir a próxima turma segunda-feira do curso de hebraico da FTB, o Hebraico Fácil, e eu abri um grupo no WhatsApp para dar 3 aulas gratuitas para que você conheça o método Hebraico Fácil. Acontece que nós já enchemos 3 grupos, tá? Mas se você quiser, ainda dá tempo, coloca teu nome, tracinho grupo. Se você quiser receber 3 aulas gratuitas durante esse final de semana, hoje, amanhã e domingo, 3 aulas gratuitas de mais ou menos uns 30 minutos, 35, de 30 a 40 minutos, essas aulas vão te ajudar. A primeira aula te ensina as vogais, o A, I, O, U, A, E, I, O, U, em hebraico. A segunda aula já começamos a transliterar. E a terceira aula a gente segue na transliteração. Então, se você tem interesse, a gente vai abrir a próxima turma, mas antes de abrir a próxima turma, eu estou dando essas 3 aulas grátis fechadas dentro do grupo, no WhatsApp, e eu libero por lá o vídeo. E na segunda-feira, para essa turma, os melhores alunos, a gente vai oferecer bolsas de estudos. Se você quer saber mais, coloca teu nome e tracinho grupo para entrar. O WhatsApp é 990076844. 011 São Paulo, 990076844. Pode ser de qualquer lugar do mundo, não tem problema. É só entrar em contato com a gente. Se você tem WhatsApp, manda para mim. 011 990076844. Não precisa falar nada, só coloca teu nome, tracinho o grupo e automaticamente já recebe o link. Não precisa conversar. Eu sou pastor João, tracinho o grupo. E aí a gente manda o link do grupo, você entra no grupo e lá te será dito o que te convém fazer. Eu fico por aqui, a segunda-feira eu volto. Aliás, 2 da tarde eu volto com o Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu? Conversa Entre Amigos. O papo foi excelente. De volta na próxima semana.